Boa tarde, meus amados. A paz do Senhor, glória e paz para aqueles que estão em Cristo, nosso eterno Salvador. Sexta-feira, dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo se doou na cruz por nós. Muitos, reverenciam esse dia, outros não. Mas a verdade é uma só. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, ele se entregou para que nós fôssemos salvos, libertos e sobre ele levado os seus pecados. Levado os nossos pecados. O Pai, naquele momento, no ato de cruz, exatamente a essa hora aqui, glória a Deus, meio-dia, exatamente, ao meio-dia, a palavra de Deus fala, o Senhor foi crucificado. Hoje, em respeito, em reverência total ao Senhor Jesus Cristo, devemos, agradecer Ele nessa hora, agradecer a Ele neste momento, um momento onde Ele, tendo amor pelos teus filhos, tendo amor por nós, Ele subiu naquela cruz, porque ninguém pregou Ele lá. Ele se deixou pregar naquela cruz. Ninguém forçou Ele a estar naquela cruz. Ele quis estar lá. Jesus não foi morto. Entendam isso. Muitos falam, Jesus foi morto. Não. Jesus se deixou colocar na cruz. Jesus entregou a sua vida carnal para a redenção dos nossos pecados, para que por meio dele as nossas transgressões, os nossos pecados fossem dizimados e levados sobre ele. Assim como ele pegou e falou para aquela mulher adúltera, que os fariseus a pegou ela no ato de adultério: vai e não peques mais, porque seus pecados estão perdoados. Da mesma maneira ele fez com nós, meus amados. Quando ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo estava falando para o Pai: vamos perdoar o pecado deles, porque eles não têm noção da gravidade. E sobre ele foi colocado todo o nosso jugo, toda a nossa iniquidade. E num grito, e num grito de lamento, num grito, de tristeza e de autobravura, que o Senhor foi naquele momento soberano, não existiu, não existe e não existirá ninguém maior do que Ele. Ele pega e Ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou seja, estou voltando para casa. Estou voltando para os seus braços, meu Pai querido. E Ele fala: está consumado. Naquele momento, meus amados, muitos não dão ênfase para essa mensagem, para essa passagem, que fala que quando Jesus Cristo foi crucificado, tanto no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, quando fala que Jesus Cristo foi crucificado, no momento em que ele consuma o seu ministério aqui na terra, a palavra de Deus, ela fala que
O véu foi rasgado de cima a baixo, acabou. Acabou para os sacerdotes. Segundo detalhe, sepulcros se abriram. Sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. Naquele momento, creio eu, Eduardo, aqui com o meu pensamento humano, né? Que naquele momento o Senhor Jesus Cristo, olha, eu me arrepio. Naquele momento o Senhor Jesus Cristo, ele desceu à mansão dos mortos. E ele foi direto a Satanás. E lá ele tomou o que aprisionava aos nossos antepassados, a morte. Ele tomou da mão de Satanás a chave da morte. A morte foi vencida naquele dia, porque ele tomou sobre si o poder da vida e da morte. E naquele momento que Satanás achava que ele tinha sido vitorioso, quando ele viu aquele corpo pregado na cruz, ele falou: acabou. O que ele se deparou foi com Cristo, creio eu, né? Assim estou falando eu na minha imaginação, mas eu tô crendo que ele se deparou com Cristo na tua frente, com os seus anjos ao teu lado, e ele falando para Satanás: perdeu, Satanás, acabou para você. Eu sou o dono da vida e da morte. A partir de hoje, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, glória a Deus, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Amém, meus amados? Olha que mensagem maravilhosa. Olha que coisa linda. E eu imagino os parentes daqueles que estavam sepultados vendo os seus entes levantar-se da tumba. Creio eu que foi um choque psicológico para muita gente. Muitos naquele momento creram que verdadeiramente aquele que estava na cruz era o Filho de Deus. Então, nessa tarde, né, eu falo junto com você. Eu peço que você, nesta tarde, né, preste a sua maior homenagem a Jesus Cristo, como Eduardo. Elevando a sua mão sobre o seu coração e falando essas palavras comigo. Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Guia meus caminhos, guia meus passos, e que eu possa estar todos os dias debaixo da tua palavra. Amém? Meus amados, não tem presente maior para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo do que você entregar a sua vida para Ele. Amém? Antes de eu estar fazendo a leitura para nós encerrarmos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que você clique na palavra se inscrever, que você clique no sininho e que você clique na palavra todos. Assim, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado para você. E eu te peço, compartilhe com uma, com 5, com 10 ou com mais pessoas. Compartilhe. Clica no joinha, por favor. Quando eu te peço clica no joinha, não é porque você vai estar me ajudando. É que você vai estar fazendo com que a plataforma, o algoritmo, ele distribua esse conteúdo para mais pessoas. Não é de graça, você não paga nada. Clicando em se inscrever, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, seja de manhã, de tarde, de noite, você vai ser notificado primeiramente antes de qualquer pessoa que está saindo um novo conteúdo. Amém? Então eu quero deixar com você essa mensagem. Mateus 28,
a ressurreição. E no fim do sábado, quando se despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temas, pois eu sei que busca a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede, ou seja, venha e ver, e veja, né? O lugar onde o Senhor estava. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali verei ele de novo, como tenho dito. E saindo ela presunçoramente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciando aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temas, vai dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém? A glória quando o Senhor foi ressuscitado. Preste atenção, meus amados. A palavra de Deus, ela fala: e no romper do dia do domingo, primeiro dia da semana, domingo, no romper da aurora, no primeiro dia da semana, o Senhor já tinha ressuscitado. Que o Senhor, ele possa trazer paz, saúde e prosperidade na tua casa. Que ele abençoe você, que ele abençoe a tua família, que ele abençoe a todos ao teu redor. Não se esqueça, a Páscoa e o chocolate foram colocados por aqueles que não querem que o Senhor Jesus Cristo seja o centro. Desde o início, desde o começo, desde o princípio, aonde foram criados terra, céu e mar, a cruz sempre foi o alvo. Tudo quanto os profetas relataram ou que chegaram até eles apontavam para a cruz. Então, ou seja, não é o coelho que te salva, que vai te salvar. Não é o chocolate que vai livrar o seu pecado. A cruz é e sempre será o alvo mais forte deste domingo. A mensagem mais forte deste domingo sempre será Cristo e não o chocolate. Chocolate vai de alegria para as nossas crianças, para você que gosta, entendeu? Mas o alvo é Cristo, a ressurreição, o amor, né? E a nossa vida eterna que Ele nos deu de presente, se colocando naquela cruz. Amém? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Um ótimo final de sexta-feira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje e amanhã, e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.